A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos falando da palavra de Deus, como sempre. O assunto é as leis, e nós sabemos que falar das leis é uma rejeição. Será aceito por pouca gente. É uma rejeição por quase toda a humanidade. Mas a gente tem que falar do que é justo, do que é verdadeiro, do que é santo, do que é correto, do que Deus chama para fazer. Os pastores, bispos, nós investimos milhões na rumo de dinheiro para pregar o Evangelho. Eu não invisto nada, só a minha voz. A misericórdia e a graça de Deus, o Evangelho chega aos confins da terra, é só você querer ver. Está aqui. Como diz a Bíblia, de graça recebeste, de graça dai. É isso que eu faço. Mas você não quer ouvir, então você vai lá para a igreja para ouvir as mentiras dele, para aquelas igrejas mentirosas. Não que você não tenha que ter uma igreja, mas vai para um lugar onde Deus não trabalha, onde Deus não está. Quem manda é o amor de dinheiro e há falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e você gosta disso. Por que você gosta disso? Porque não te cobra nada, só te promete. Porque não diz que você vai ter isso e isso pela frente. Só diz que você vai ter isso e isso pela frente. Você vai receber isso e isso pela frente. Cobrança nenhuma. Diz que você vai ter tudo. Mas não diz que Deus vai cobrar nada de você. Tanto quando eu dou a palavra, quando o pregador fala o que diz a palavra de Deus, o que Cristo manda, então ele é rejeitado. Ele não é aceito. Mas eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é pregar a palavra de Deus como ela está escrita, como ela é. Principalmente quando vê que os tempos estão chegando ao fim, existe algumas coisas para acontecer. Cristo não voltará sem que não se realize todas elas. Nós temos aí o anticristo a caminho, está quase chegando, está perto. Profecia de Daniel se cumprindo, quando ele disse em seu livro, o reino do sul entregará o comando ao reino do norte, e por aí afora. Então nós vemos aí, nesses dias, o que aconteceu. Então, nós precisamos compreender o que as profecias diz acerca do Filho de Deus, da sua volta, do fim dos tempos e das ruínas que vai passar e que já está passando a humanidade. Da corrupção dos homens, a corrupção dos homens que está destruindo toda a humanidade e que vai continuar a destruir. E aqui no Brasil é vergonhoso, né? Quando se fala de lei aqui no Brasil, dá uma vergonha falar, né? Dá muita vergonha falar. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria não quer cumprir com a lei, obedecer às leis e servir a Deus. E sem lei, a Bíblia já diz que o povo não pode viver. O povo extravia. O povo segue os seus caminhos, os caminhos da dissolução, os caminhos da injustiça, os caminhos da vergonha, da corrupção, e acaba sucumbindo-se e sendo condenado. E quando nós vamos falar das leis, logo os aproveitadores disso, a lei é de Moisés. Vai nas igrejas aí, o evangélico hoje, para você ver o que eles falam. Se tem alguém que diz que as leis é de Deus e não de Moisés, com raras exceções. Com raras exceções. Talvez uma, duas igrejas aí da denominação que está aí falando que as leis não pertencem a Deus. Só que também não vive, né? Não ensina também, né? Sabe que é de Deus, que não é de Moisés. Mas também não quer aplicar dentro da igreja. Tem outras que já diz que não é. Então eles acusam Paulo, eles acusam Pedro, eles acusam João, eles acusam Jesus, mas não conseguem se acusar a si mesmo, né? Por quê? Porque leis e mandamentos, queridos, Moisés só recebeu as duas tábuas escritas.
E escritas, ele desceu com elas e chegando perante o povo de Israel, ele aprimorou aquilo, aperfeiçoou, porque o povo de Israel pudesse aprender. Conforme as nações iam crescendo, a nação ia crescendo e as nações iam se multiplicando na terra, e se multiplicou. E o povo de Israel ia crescendo, Moisés ia dando regras e escrevendo regras mandadas por Deus dentro dos 10 mandamentos e as leis divinas. As leis para que Israel pudesse sobreviver diante de Deus. Os mandamentos para que eles fossem de Deus, para que eles sejam de Deus e para que Cristo seja glorificado em tudo e em todos. É só pelos mandamentos, os 10. Todas as leis que existem, elas existem pelos 10 mandamentos. Não existe outra forma. A idolatria, por exemplo, quando Deus fala sobre os ídolos, quando ele dá um mandamento, não terás outros deuses diante de mim. De onde vem? Vem da onde isso? Quando ele fala da idolatria, vem dos 10 mandamentos. Por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 32. Dá uma olhadinha aí para você ver. O Êxodo 32. O que aconteceu com a nação de Israel aqui? O Moisés, servo de Deus, sobe ao monte para receber de Deus as instruções para que ele pudesse conduzir Israel. Eu vou pular bastante versículos aqui, mas você pode pegar desde o primeiro. Eu vou lá para o 13º, mas você pega desde o primeiro e leia até o 35. O 13º diz: lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo jurastes, e lhes dissestes: multiplicarei os vossos descendentes, como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, Moisés sobe no monte para receber de Deus instrução, as tábuas, 2 tábuas, que estava escrito com o dedo de Deus. Quando Moisés está lá, 40 dias e 40 noites, os filhos de Israel se desviam da instrução que Moisés deixou para eles, que Moisés lhe deu. Moisés estava com Josué. E quando Moisés está lá no monte, completando os 40 dias, Deus diz para Moisés: desce, Moisés. Porque o povo que veio, que tirei da terra do Egito, esse povo que está contigo, já perverteram seus caminhos. Já não está mais comigo. Olha o que eles fizeram. Um bezerro de ouro está adorando. Vou exterminar com todos eles. Vou destruir. Então você pergunta aí, a maioria da pergunta que as pessoas fazem: por que Deus destruiu os filhos de Israel? Por que Deus dizimou o povo? Por que Deus o matou? Aqui está a resposta. Aqui tem resposta para tudo. O povo separou-se de Deus. E quando Moisés vê que Deus vai acabar com todos eles, o que Moisés faz? Vai interceder. Isso aqui é uma intercessão. Não faz isso, Deus, por favor. E olha o versículo de número 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho. Escutem isso. Testemunho de Deus
é mandamento. E quando Cristo chega, Ele, Cristo, torna-se o testemunho dos mandamentos, a aprovação de tudo. Ele, Cristo, que as escreveu, Pai, Filho e Espírito Santo, que estava na glória naquela época. Hoje está o Pai, o Filho e os anjos, os querubins e os serafins e o Espírito aqui cuidando da igreja. Então, quando Ele vem, Ele cumpre a lei, cumpre os mandamentos, porque leis e mandamentos vêm de Deus, do Filho de Deus, de Cristo Jesus. A lei não vem de Moisés, mandamento não vem de Moisés. Moisés as escreveu, ou seja, reescreveu o que tinha que escrever, o que diz respeito às leis, mas mandamento Moisés não escreveu nada. E o que Moisés escreveu daquelas leis foi tudo instruído por Deus. Então, os acusadores de Moisés, os aproveitadores que tem dentro da igreja, que quer ensinar o que eles acham, o que eles pensam, diz que a lei é de Moisés. E Jesus defendeu Moisés lá em João, quando os fariseus disseram lá nos evangelhos, João, Mateus, Marcos, quando os fariseus disseram para ele, Moisés mandou dar carta de divórcio. Ou melhor, Moisés deu carta de divórcio e mandou dar carta de divórcio para todo mundo. O que fazemos? Ele disse, Moisés não deu carta de divórcio para ninguém. Quem escreveu a carta de divórcio foi vocês. Moisés permitiu que vocês fizessem pela dureza do coração de vocês. Ora, ele estava falando para vocês, não é para fazer. Eu não vou dar carta de divórcio para ninguém. Vocês querem fazer? Isso é problema de vocês. Muito bem, os israelitas foram lá e fizeram as cartas de divórcio. Mas Moisés não fez nada. E é assim o nosso Cristo. É assim o nosso Deus. Ele dá os 10 mandamentos, as leis, a disciplina para que você seja dele. Agora você quer viver de acordo com o que diz o bispo, o missionário, o apóstolo que está por aí, o pastor que está por aí? Então viva! Mas se prepare para torrar no lago que arde com fogo e enxofre, viu? Você está pensando que Cristo tem predileto, que Cristo vai dar um jeitinho? Quem diz que tem jeitinho é aí no Brasil. Aqui não. Dizem. O Brasil não tem nada disso. Dizem as más línguas, podemos dizer que o jeitinho brasileiro, o jeitinho da corrupção, da vergonha, do escândalo, da mentira, da falsidade, da peita. É isso o jeitinho. Não o jeitinho brasileiro, que não tem nada disso. Quem inventa isso é os corruptos que corrompem as leis. Então Jesus diz para eles, Moisés não mandou dar nada disso. Vocês endureceram os corações, eles endureceram os seus corações e fizeram isso para se matar entre si. Moisés não permitiu nada disso, ou não fez nada disso. Não escreveu nada. Não existe uma lei que é de particular interpretação ou ordenança de Moisés. Tudo vem de Deus. Então Moisés clama ao Senhor e diz, faz isso com o povo, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o que vai acontecer? O que eles vão dizer? Versículo 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dito havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estava escritas. Aquelas tábuas era obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Tudo ali era de Deus, rapaz. Viu, missionário? Bispo? Apóstolo? Viu, seu padre? Tudo aqui é de Deus. Não é de Pedro, de João, de Maria, Tiago. Não é nada disso. Tudo isso aqui, tudo a escritura é de Deus. Não é de Moisés. E aí ele diz aqui, aquelas tábuas era obra de Deus. Versículo 17. Ora,
ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhes Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz do que canta, que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhes a ira e arremessou das mãos as taubas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo até que se tornasse em pó, e o espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxestes tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Tem pastor orando e dizendo: Senhor, tu sabes que nós não conseguimos guardar os mandamentos. Senhor, tu conheces que nós não conseguimos obedecer as leis. Tu sabes da nossa fragilidade, Senhor. Tadinho deles, não. As criancinhas inocentes, bando de pagão mentirosos, enganadores e que perverte a glória de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, os mandamentos do Senhor. Oração como essa é um escárnio na presença de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz: nós não temos condição de fazer nada como se viesse de nós mesmos. Quem nos capacita para tudo isso é Deus. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E aí você vai dizer que você não consegue. Aí Jesus diz: quem não deixa pai, mãe, filho, mulher, esposo, esposa, por amor de mim, campo, fazenda, não é digno de mim. E agora, o que você vai fazer? Seus hereges mentirosos. O que vocês vão fazer? Todo mal da terra, meu irmão, eu não tenho medo de errar. É a falsidade da religiosidade. Está aí, ó, Deuteronômio 28. Não obedece. A destruição está aí. O acusador, o tentador, o destruidor vem e toma conta. Aí ele diz aqui, ó. Porque tu sabes que o povo é propenso para o mal. O povo não consegue, Moisés. O povo não tem condição. E Moisés, então, no versículo 18, respondeu-lhes Moisés: não é, ou melhor, mais para frente, desculpa. O versículo de número 20. Então tomou o bezerro que tinha feito, espargiu, lançou no rio, queimou tudo e trouxe a cinza. E o que Moisés faz com a cinza? Quando ele joga o bezerro, quebra o bezerro, queima, pega aquela cinza, ele esparge aquela cinza no quê? Nas águas, né? Tá aqui, ó, dá uma olhada, ó, no rio. Perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo? Moisés chega por irmão dele: ô Arão, por que você fez isso? Eu deixei você para cuidar do povo, rapaz. Enquanto eu vou ali falar com Deus, 40 dias. Olha o que está acontecendo aqui, Arão. O que você fez, Arão? O que esse povo fez para você, Arão? Para você trazer tamanho mal para eles? E o Arão responde, o 22. Tu sabe, meu servo, não acenda a tua ira. Essa oração Moisés também fez, viu? Quando Moisés bateu na rocha lá e Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra, não. Você está pensando que entrar no céu é assim, irmãos?
Ah, morreu fulano, está no céu. Morreu ciclano, está no céu. Morreu não sei quem, está no céu. Para de ilusão, irmãos. Povo, ser humano, para de ilusão. Isso não é nem irmãos, é o ser humano, deixa de ilusão. Está no céu, que céu? Não tem ser humano no céu com essa exceção dos 24 anciões. Elias, Moisés e Enoque. Se Enoque, Elias e Moisés fazer parte dos anciões, tem 24 almas de seres humanos lá no céu. Se não, tem 27. Quem mais subiu? Você é ladrão da cruz, está lá. Só foi o teu amigo, sei lá, quem quer que seja. Mas aqueles dois lá, você saberá tudo sobre eles a partir dos próximos vídeos. Você vai saber onde eles estão. Então, aqui Moisés, ele diz, é propenso para o mal. O Arão diz para Moisés, é propenso para o mal, Moisés. Moisés, então, pega aquele bezerro. E quando o Moisés, ele bate na rocha, ele faz oração a Deus. Está lá em Deuteronômio 4. Ó Senhor, tu é bom, tu é isso, tu é aquilo, tu é tudo isso, tal. E vai falando disso. Moisés, olha, melhor você ficar quietinho, rapaz. Eu não quero ouvir você não vai entrar na terra, rapaz. Não vai, acabou. Pedi para você falar com a rocha. É assim que Deus vai dizer para você, apóstolo. Viu, pastor? Viu, seu padre? Você, não, os padres acho que não, porque os padres já seguiu o caminho deles, não tem mais nada a ver, né? Mas aquele que se diz ser protestante, ser apóstolo, ser pastor, é o que vai passar por isso. Eu mandei você pregar a minha palavra. Cadê? O que você fez? Padre fala da palavra, mas a linha de frente é o ídolo, não é Jesus. Então, quando Jesus diz aqui para Moisés, o Arão diz para Moisés, o povo é propenso ao pecado. Disseram-me, faz-nos deuses que vão adiante de nós, não sabemos o que sucedeu a esse Moisés e a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, tragam-me, e eu o lançarei no fogo, e saiu esse bezerro. E o povo trouxeram os pendentes de ouro, as mulheres os brincos, os braceletes, as correntes, os homens as suas pinças e os seus brincos, trouxeram para mim. Eu joguei no fogo, lancei lá e transformei em ouro, era ouro, eu transformei em um bezerro. E esse bezerro aqui, eles dizem que é os deuses que estão tirando ele, que tirou ele da terra do Egito. Inclusive eu apregoei tudo isso. Cara de pau, não. Esse tal de Arão, não. Ainda viveu 123 anos, 3 anos a mais do que o Moisés. Houve perdão, com certeza. Então, o versículo de número 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta. Ei, pastor, está deixando o rebanho à solta, pastor? Você vai pagar, né, seu padre? Você está deixando o povo à solta para fazer o que quiser, o que eles querem, para fazer o que bem interessa, o que bem entende de fazer, colocando eles para adorar quem, seu padre? A quem você coloca eles para adorar? Quem o Senhor diz que é o intercessor deles? Quem o Senhor diz que é o mediador deles? Quem o Senhor fala? Quem o Senhor ensina que é? E você, dentro da igreja, acha que é quem que está fazendo isso? Acha que é o que você está seguindo? É Deus que você está seguindo? O que você tem na sua casa para adorar, isso é problema teu. Tu tem isso na tua casa, isso é problema teu. Estou te falando de salvação, tá? Tu tem a tua religião, te vire com ela. Só que eu estou te dizendo que a tua religião vai te condenar. E se tu seguir o que o padre está te falando, e o que o pastor está falando para você hoje, o apóstolo, o bispo, 99% do que tem aí, vocês vão perecer no fogo. Não tem jeitinho.
Olha que o Arão tentando se desculpar com Moisés, que tinha feito a besteira, a idolatria. E o Moisés também fez besteira, não entrou na terra prometida. Está na glória. Essas são as exceções. 3. Com aqueles anciões, que foi os que Cristo ressuscitou, juntamente com ele, e que o povo vê a Bíblia dizer uma multidão. Deixa eu te dizer, queridos, uma multidão para Deus dentro da Bíblia é 10 pessoas, é 15 pessoas, é 20 pessoas, já é uma multidão, tá? Não se iluda pensando que tem milhões para lá. No céu não há ser humano, senão com essa exceção aí, dos 24 ou 27. Se Moisés, Arão, ou melhor, Moisés, Elias e Enoque faz parte dos anciões, então só tem 24 seres humanos lá. Se não for, se eles forem, não for dos anciões, então tem 27, 24 anciões, que eu não sei quem é, não dá para saber bem claro quem é, se é talvez o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Davi não é, porque o Pedro declara que o Davi está na sepultura até hoje, lá no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, então não dá para saber quem são, né? Quem são eles? O show próprio Jó, Ló, não se sabemos, não dá para saber. Eu não consigo entender, ter certeza que são eles. Os patriarcas, né? Os anciões. Se é os patriarcas, então são esses aí. Se os patriarcas e os anciões são os mesmos, então são esses aí que Jesus levou quando ele ressuscitou dos mortos. Fora disso, ninguém. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Só me resta a coroa. Cristo me dará naquele dia que voltará para buscar, para nos levar com ele. Paulo dorme no pó da terra. Todo ser humano, desde Adão para cá, com exceção desses 24 ou 27, como eu tenho dito, como a Bíblia tem dito, mas ninguém está em paraíso algum. Morreu, foi para Deus, foi nada, morreu, foi para o pó, está na terra dormindo, viu? Corpo foi destruído, já acabou, não existe mais, os ossos estão lá. Tem uma importância muito grande os ossos, você saberá quando nós falar sobre eles aqui. Então, esses dormem todos no pó da terra. Minha tia partiu para o Senhor, meu missionário partiu para o Senhor. Pode ser que tenha partido para o Senhor, mas está dormindo no pó da terra o seu espírito, tá, queridos? Subiu ninguém, não sobe ninguém. Lá só tem eles, ou 24 anciões, ou 27. 24 anciões com os 3 rapazes, Elias, Moisés e Enoque. Mais ninguém, ou só 24 porque eles pertencem. Então tem mais ninguém lá, ninguém sobe para lá. Lá tem o Pai, lá tem o Filho, lá tem os anjos, os querubins, os serafins, estão lá. Arcanjo, não tem arcanjo nenhum, porque o arcanjo é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então esses estão lá. E o resto, irmão, está no paraíso embaixo da terra. Que paraíso? Mostra na Bíblia qual é o paraíso que tem embaixo da terra. Mas tem gente, tem pregadores que, olha, irmão, vamos ter que aceitar, paciência, né? Está pregando, paciência, deixa pregar, né? Mas é duro de se ver, é difícil para ouvir. Dizer que tem um paraíso, não sei aonde, os que morreu está lá no paraíso, não é possível, né? Não é possível. Porque essa terra será destruída para fazer um novo céu, uma nova terra. E nós, os salvos, subiremos para ficar com Cristo 1 milênio lá na Nova Jerusalém, que é o nosso paraíso. Paraíso de Deus e paraíso dos salvos. Ficaremos lá. Como tem outro paraíso aqui, gente? Cristo vai ressuscitar e dar corpo. Gente, pelo amor de Cristo, leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, igreja. Não há ninguém embaixo da terra em paraíso, nem ímpio e nem injusto. O que sucede o ímpio, sucede o justo. O ímpio morre e vai para o pó. O justo morre e vai para o pó da terra. Mas e Lázaro? Lázaro é uma parábola. Lá em Lucas, Lázaro é uma parábola. Apenas aquilo ali, uma alegoria. Colocaram ali o rico, lá, nada que justifica paraíso
nem limbo, nem purgatório. Isso aí só para o catolicismo, né? Isso é para eles. Porque para o ser humano, Cristo não tem nada disso. Então, Moisés aqui, encrencado com Arão. Vamos desencrencar isso aí, Moisés? Vamos desencrencar isso, Moisés? Vamos tirar essa encrenca daí, vamos lá. Então, Moisés aqui no versículo de número 23. Disseram-me, o 24. Então eu lhes disse, quem tem ouro? Trazei. O 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Deixou desenfreado, né, seu pastor? Né, seu padre? Fazem eles o que quiser. E quando está desenfreado, veja o que vão fazer. Olha aqui, ó. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado a solta para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor? Venha a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa. Passai, tornarei pelo arraial dele, porta em porta, e matai cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Olha que coisa tremenda, não? A violência que Arão criou entre o povo por causa da idolatria. E aí diz o versículo 29, então disse Moisés, hoje foste separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Então, a tribo de Levi, abençoada pela sua atitude corajosa. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risque-me do livro que escrevestes. E aí, pastor? Então, seu padre, vai pedir para Deus riscar o nome teu, se é que tem alguém com o nome escrito lá no livro da vida? No das obras tem, ou para o bem ou para o mal, está lá escrito, o livro das obras, todos estão o nome escrito. Agora, no livro da vida para a salvação, está lá, e você vai ter coragem de dizer, não deixa o povo perecer porque eu os amo. Você tem coragem, pastor? Ou você gosta da Ferrari que ele te dá? Ou do dinheiro que ele leva para você? Do que você gosta? O que você ama? Tem coragem de fazer isso como Moisés? Vocês são acusador de Moisés? Tem, seu padre? Vocês têm nada, rapaz. Vocês são mentirosos. Aí ele diz aqui, assim, tornou Moisés, o versículo de número 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Você não, Moisés? Não foi você quem pecou? Quem pecou foi seu irmão e o povo. Esses eu vou pegar, esses eu pego. Aí, no versículo 34, agora vai, conduz este povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. Então, fique atento, pastor. Fique atento, seu padre. Fique atento, vocês que andam falando asneiras sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus.
adorando ao Deus pagão que não pode salvar, que não é Deus coisa nenhuma, dizendo que Maria fez isso, fez aquilo, sem que Maria fez nada. Maria está dormindo na glória de Deus, no pó da terra, para a glória de Deus, para subir com Cristo quando Ele voltar, tranquilo, sossegado o seu espírito, intacto, sem ver, sem ouvir nada. Lá está ela, e vocês dizendo, ela fez isso, fez isso, fez isso, nada disso, ela apareceu aqui e Maria não aparece a ninguém, sem medo de pecar ou errar, sobe até o céu, fala com Deus, dá uma subidinha no terceiro céu, como diz Paulo. Conheço um homem que, não sei se no corpo, fora do corpo, foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é lista, dizendo os homens. Então prostra aí agora diante dela, ajoelha e diz, tem um homem falando aqui que você não vê não, Maria, que você não aparece não. Fala para ela e manda ela me castigar. Não tem problema, pode falar. Fala para Deus que eu falei isso, fala para Deus, ó, castiga ele, arrebenta ele está falando que Maria não aparece, que Maria não faz, só quem faz é o Senhor. Fala, se ele quiser fazer isso, estou pronto, porque ele quiser, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meus queridos, mas nunca, ninguém, nem homem nem mulher, ultrapassa os limites de Deus. Então pode estar sossegado, tá? Pode acreditar, Deus fará uma visitinha a todos vocês, ainda nesse corpo. Então eu estava vendo a eleição do Papa, e o Papa dizendo, nosso sucessor de Pedro. Sucessor de Pedro? Como você pode ser sucessor de Pedro e fazer tudo ao contrário? Como? No próximo vídeo nós saberemos se você é mesmo o sucessor de Pedro e se Pedro tem alguma influência com o seu trabalho, padre, ou seu Papa, seu padre. Segue o trabalho de vocês, é problema de vocês, tem nada a ver com a religião de vocês, mas não misture o meu Deus e os apóstolos, meus irmãos, e a Maria, a mãe do meu Senhor, com o que vocês estão fazendo. Não é admitível, ou não vou admitir, é inadmissível. Então ele diz aqui o versículo 35, e o Senhor feriu o povo, por causa do que fizeram com o bezerro, que Arão fabricaram, matou a todos. Mas Deus é vingativo. Não é vingativo coisa nenhuma, Deus é justo, juiz e justiça. Eu não quero outros deuses diante de mim. Mas e por que hoje está todo mundo adorando outro Deus? Porque o Filho de Deus está vivo, ele morreu pela humanidade, e ele fica diante de Deus intercedendo por toda a humanidade, a fim de que ele seja salvo, porque ele mesmo, através do apóstolo Paulo, disse, eu não quero que ninguém se perca, mas que todos se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Mas está dando tempo, logo, olha a visitinha aí, olha a visitinha aí na porta, quem é? A justiça divina. Se cuidem, olha aí, o povo ficou à solta, e quando o povo fica à solta, o que o povo vai fazer? Daqui, nesse mesmo capítulo, o povo foi adorar o bezerro de ouro com Arão, e foi dançar, e depois de dançar foi fazer o quê? Folgar. Olha aqui, sabe o que significa esse folgar aqui? Praticar sexo. Foi assim que Israel fez. Olha Deus aqui, olha ele. O bezerro só não podia fazer. Não, porque era de ouro, né, querido? Não ele fazia, né? Queria ter uma raçãozinha, não podia, era de ouro, né? Se é de ouro, Moisés pegou ele, quebrou, ele não reclamou, né? Não deu uma chifrada em Moisés, de bezerro? Engraçado, né? Moisés pegou o bezerro, levou lá para o arraial, ou melhor, para o ribeiro, pegou o bezerro, quebrou o bezerro, nem para falar, onde é que você está me levando, rapaz? Não precisou de laço, porque geralmente o bezerro gosta de laço, né? Tem uns bravos que precisam de laço, né? Para levar ele, para vacinar ele, para fazer qualquer coisa, é bravo, hein? Meu pai criou muito. Então, esse aqui
não falou nada para Moisés. Moisés quebrou ele, e ele quieto. Virou em pedaços, quieto. Moisés tocou no fogo, ele, não, está queimando, não disse nada. Virou cinza, e Moisés disse para os filhos de Israel, agora bebe. Que Deus é esse? É o que você está adorando? Igreja, acorda. Seja você protestante, católico, quem quer que seja, Deus ama vocês. Deu seu filho para morrer por vocês e o seu filho está vivo. Foi até o pó, levantou no terceiro dia. Levantou ao terceiro dia, está vivo. Desperta, igreja, acorda. Então, o que o povo faz quando está disperso? Quando não tem lei? Quando está solta? Isso aqui, ó. Deixou a solta, está aí jogada. Assim está a humanidade, assim está a igreja. Culpa da religião. Tirou Deus do caminho. Tirou o Espírito Santo da igreja. Por isso está aí, profeta e profetada, né? É profeta velho, é profeta novo, é profeta adolescente, é profeta de todo lado. Meu Deus, quantos profetas! E quantas línguas, não? Quantos milagres! Como diz os crentes, sangue de Jesus tem poder, não? E vocês aceitando, engolindo tudo isso, né? Isso vocês gostam, isso vocês abraçam. Agora a verdade, como está sendo pregada aqui no Colônia de Betel, todo mundo rejeita. Mas rejeitando ou não, temos que pregar com gozo e com alegria. Assim prego. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Tu diz, fala e não te cales. Eu sou contigo. Aqui estou eu, Jesus. Nada sou, nada tem. Quem vê esses vídeos, faz 3 anos que tem esses vídeos, quem vê esses vídeos vê com as mesmas camisas, vê do mesmo jeito. Porque eu não estou preocupado. Eu quero pregar o teu evangelho. Não estou em busca de ouro e prata não, Jesus, tu sabe muito bem. O meu pão de cada dia tu tem me dado. Graças te dou por isso. Tem sofrido as injustiças, como temos visto aí, dos grandes dessa nação, o que sofrem os aposentados aí, o que eles fazem com eles. Eu sou um. Mas mesmo assim, ainda sobra o meu pão de cada dia. Dá trabalho, mas tu me dás. Tá bom? Muito obrigado. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso te peço, dá-me sabedoria para pregar a tua palavra. Eu sei que tu vai visitar. Esse congresso de político que está em Brasília não vai ficar sem a visita. Como em todos os estados dessa nação. Não vai ficar eles sem uma visita tua, Senhor. Tu já me dizes isso. E tu vai fazer. Em nome de Jesus. Abençoa os jovens, abençoa os adolescentes que estão nos presídios, nos leitos de dor. As autoridades, tenha misericórdia. Tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia, Pai, de todos nós brasileiros, de toda a nação, de todos os viventes da terra, os moradores da terra. Que a tua salvação possa alcançar a todos. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus, Pai. Que o teu nome seja engrandecido para sempre. Eu falei que ia dar uma revelação dada por Deus a vocês. Darei, tá? Eu direi logo logo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.